Seja bem-vindo ao mundo curioso da minha cabeça. Este podcast existe para eu falar sobre tudo que eu quero dividir com o mundo. Então, às vezes eu vou falar sozinho, mas várias outras muito bem acompanhado. Porque eu, você sabe, eu não ando só. Você vem? Eu vou. Vai, Vitor! Envelhecer é inevitável. A vida é envelhecer. A gente nasce e começa o processo de crescer e simplesmente envelhecer. De forma geral, o que nós aprendemos sobre a velhice é ter um corpo desgastado, frágil, ser uma pessoa sábia e respeitável, mas a velhice traz outras questões muito mais complexas que mudam a cada geração e contexto social. Para algumas pessoas, talvez a maioria, a velhice está ligada a questões financeiras. Eu vou ter que trabalhar para sempre, eu vou dar conta de trabalhar para sempre. E para outras pessoas, a possibilidade da solidão é o que mais preocupa. E a saúde? Esse é um ponto que deve ser unanimidade. Inclusive, eu fiz uma pesquisa com os ouvintes do podcast e é uma questão que aparece muito. Quem não tem medo de perder a capacidade de se locomover ou ficar dependente de outra pessoa para as tarefas muito simples, né? Será que existe uma forma de se preparar para a velhice? O que as pessoas que chegam à velhice encontram lá? Será que as nossas preocupações de hoje vão fazer sentido no contexto social que a gente vai viver na nossa velhice? Todos esses questionamentos moram na minha cabeça, fazem muito barulho, estão se procriando, e por isso que eu chamei o Matheus para conversar comigo e me ajudar a organizar esse surto. Matheus, pode se apresentar? Quem é você na fila da aposentadoria? Infelizmente, alguém bastante longe dela, mas vamos lá, Vitor. Primeiro, eu agradeço bastante, né, o convite. Eu acho que é uma temática que eu não somente gosto de falar dela, mas ela tem alguma urgência, né? A gente tem percebido a necessidade de começar a, pelo menos, discutir, tornar esse local um local mais comum e menos assustador, né? Mas, então, vamos à apresentação, né? Como já dito, né, Matheus? Eu sou psicólogo, né? Eu atuo atualmente no programa CEAPA, né? Que é um outro local, dentro da política de prevenção social à criminalidade, né? Além disso, eu também sou psicólogo clínico. E para fazer sentido com a nossa conversa aqui também, né? Até o contexto pré-pandêmico, né? Até o ano de 2019, eu coordenei um grupo de convivência para idosos no Clube Topázio, que fica aqui entre a região de Ribeirão das Neves e inicinho de Belo Horizonte, ali perto da Avenida Vilarim. E que também foi uma experiência muito grandiosa e que acredito que vai ajudar a gente a nortear um pouquinho a nossa conversa aqui hoje. Que ótimo. Matheus, eu sempre chamo alguém aqui, assim, para me ajudar a tirar as minhas noias, que eu vejo que são noias de outras pessoas também. E aí, eu acabei de fazer 31 anos, e eu trouxe todos esses questionamentos, assim, e também, como eu te falei, eu fiz uma pesquisa rápida ali com o pessoal no Instagram. É, e aí, eu comecei a pensar sobre como que a gente, nós que somos mais jovens, como que a gente pensa, né, essa coisa, como que a gente percebe, tipo, eu tô ficando velho e depois pro estou velho. Você consegue identificar isso, assim, nos atendimentos, como as pessoas falam da velhice como uma coisa muito futura e outras como uma coisa já presente, tipo, tô velho e agora? Ô, Vitor, você já trouxe muito bem, né, que é o local do variável, né? Acredito que até a própria noção de velhice já ajude a gente também nesse início da conversa, pelo simples fato dela ter uma noção que varia de contexto para contexto, né? Em determinados contextos, o lugar do envelhecer, ele é muito caro, raro e esperado, né? Enquanto em outros que são mais afetados, talvez, pela noção biopolítica, né? A gente já fica um pouco mais ansioso. E aí surge muito isso mesmo que você trouxe, né? Em qual interface que começa a surgir esse estou ficando velho? Eu acredito que, aí vou trazer para o nosso contexto, que é onde faz mais sentido, né? O contexto Brasil. Quanto mais a gente avança na nossa vida, e quanto mais esse debate, né? Essa angústia que você trouxe no início da nossa conversa aqui sobre até quando vou dar conta de trabalhar, até quando serei produtivo, até quando o mundo irá me ver como um sujeito produtivo, a partir justamente, né, dessa etapa da vida que normalmente vai ali entre uns 30 e 40 anos, que a gente começa a pensar que esse debate Hum, existe, mas ainda não é uma questão para a gente, né? uhum. Mas ele começa a ganhar mais força, né? Porque a gente é atravessado por esse contexto, né? Por essa ideia de que a gente só tem uma validade social a partir do momento que a gente consegue produzir, né?
esse impacto potente do capitalismo faz tanto mal. E você comentou aqui no começo aqui da conversa que você participou de um projeto, né, né, nesse contexto de pandemia, assim. Você sente que a pandemia mudou o nosso olhar para esse tempo, assim, porque eu e meus amigos, assim, a gente fala o tempo inteiro de que a pandemia tirou pelo menos aí 2 anos da gente, né? Agora que as coisas estão começando a mudar, a gente está, né, voltando a ter uma vida mais próxima do normal, mas ainda assim com muito medo. Você acha que a pandemia mudou esse olhar? Assim, a gente está pensando sobre a velhice mais rápido? Talvez a pandemia tenha nos ajudado a pensar sobre o conceito de tempo mesmo, né? Enquanto a gente vivia sempre naquela lógica, né, de um famoso batidão, né, de um dia após o outro, com muita velocidade, sem muito tempo de parar para refletir sobre o que a gente tem feito, o que sou eu, né, o que desejo ser, o que será do meu futuro, essa noção de tempo ela se perdia com muita facilidade. Nunca foi uma questão, a gente não tinha tempo de parar para pensar se isso realmente era uma pauta relevante para a gente. A partir do momento, né, que a gente vivencia, especialmente, né, o fenômeno do isolamento social, acredito que tenha ficado cada vez mais urgente pensar sobre essa ótica, né, que a gente sim, o tempo ele passa, realmente, né, que a gente sim, não gosto nem de trabalhar muito com a ideia de que a gente perde tempo, mas que a gente vive vários dias, um após o outro, e cada um deles possui um sentido, um significado. E a partir do momento que a gente vivencia a lógica, o fenômeno do isolamento social, talvez tenha ficado um pouco mais marcada essa ideia, né, onde o tempo existe, eu preciso tentar aproveitá-lo vivendo, né, dentro da perspectiva do aqui e agora, e neste momento eu não estou vivendo absolutamente nada e sinto estar perdendo anos, né? Anos esses que agora eu Sim. começo a pensar que, poxa, talvez eles sejam realmente relevantes e que eu deveria estar dando um olhar mais cuidadoso para eles, ou então eu já perdi muito tempo antes, o que eu vou fazer nesse pós-pandemia, né? Esses projetos que todos nós elaboramos. Então, esse local, ele começou a surgir cada vez mais, muito por conta desse fenômeno, né? Onde a gente nunca tinha parado para ter um momento onde uma coletividade foi forçada a pensar sobre essa ideia, né? Do que sou eu, o que desejo, o que tenho feito, né? Acredito que seja um pouco mais nessa perspectiva que a pandemia nos afetou a partir de um olhar existencial. Sim, eu sou uma pessoa assim que raramente eu saio. Eu sou muito caseiro, eu fico muito em casa e tal. E agora que passou todo esse período assim, sem a gente poder fazer tudo que tivesse vontade, né? Sim. Até eu tô agora com essa sensação de que eu preciso correr, sabe? Eu preciso viver, fazer mais coisa, porque Uhum. parece que o tempo diminuiu, assim. Mas acho que se não tivesse a pandemia, por exemplo, eu não sei se eu estaria tão preocupado assim em correr com tanta Uhum. coisa, sabe? Então acho que essa nova visão assim do que é a vida, do que a gente perde quando a gente não pode fazer, quando não é uma escolha, né? Não fazer coisas, acho que isso fez a gente repensar. E você trouxe também numa outra fala sobre a questão do capitalismo, né? Agora na pandemia, principalmente, ficou muito explícito essa coisa de que por exemplo, os idosos são um grupo de risco. Sim. Enquanto jovem, a gente consegue dar um jeito de buscar outras formas de passar por isso. Mas estando no grupo de risco e ainda sendo de uma classe social mais baixa, ficou mais explícito essa necessidade que a gente sente de pensar, por exemplo, na aposentadoria ou no Uhum. trabalhar para sempre, né? Pelo menos Sim. para mim, sendo das pessoas mais próximas, isso veio muito forte. Sim. É, e aí eu queria saber de você o que você pensa sobre essa coisa de equilibrar o que a gente precisa fazer agora e pensar numa preparação assim de futuro? Sim. Eu gosto muito de pensar na ideia de velhice como uma construção, a lógica de construção, sabe? E isso para além do recorte velhice, sabe? Quando a gente pensa a respeito dos planejamentos para o futuro, eu sempre gosto de trabalhar isso em consultório, né? A respeito da perspectiva de tempo nisso do presente, passado e futuro, né? Enquanto o passado nos funda, né? Ele nos forma a partir dos sujeitos que nós somos hoje, né? Com as ideias que a gente tem, com as nossas concepções. O futuro ele vai ser um produto, né? Das nossas vivências presentes. Então, talvez esse equilíbrio entre viver o aqui e agora, né? E ter alguma espécie de preparo, né? Planejamento para o futuro, deva passar essencialmente em um primeiro momento, por nós começarmos a compreender
que esse futuro ele se constrói a partir de boas práticas agora, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na lógica da velhice, né? E a gente tem esses temores, né, sobre como é que vai ser, né, vou ter que trabalhar para sempre, ou como é que vão ser minhas questões de saúde, a gente só vai conseguir se planejar, se projetar a partir do espaço onde nós nos encontramos, e aí vão ter vários atravessadores, esse diálogo ele vai ser sempre muito amplo, a partir do recorte que nos afeta, né, classe, raça, gênero, ou quaisquer outras, né, interseções, mas a gente precisa sempre considerar de qual ponto a gente está partindo, né? Se eu desejo construir, né, um local de mais conforto para mim, quais práticas que eu tenho exercido atualmente, né, por exemplo, na perspectiva de saúde, que foi algo também bastante urgente, né, para a população de maneira geral, com a pandemia da Covid, quais boas práticas eu posso exercer hoje que talvez me impactem positivamente no futuro, né? Quais construções desejo para mim que talvez me auxiliem a ocupar um espaço de maior conforto num futuro próximo e que, inclusive, vão afetar, ainda que de forma não tão objetiva ou clara, já o meu presente, né? Porque só assim a gente consegue, talvez, se apegar a alguma questão que faça sentido e continue replicando-a. Porque quando eu coloco um objetivo que parece fazer sentido ou que tem alguma lógica, por exemplo, eu gostaria de não depender muito de uma aposentadoria através do INSS, que esse é um debate também que tem surgido, né? Mas quais movimentos tenho feito, ou quais movimentos eu posso fazer que não afetariam tanto o meu presente e me permitiriam ainda analisar o meu futuro? Vai ser sempre uma lógica do caso a caso, sabe? Mas eu sempre gosto de pensar a priori nessa lógica, de que a gente só consegue planejar qualquer movimentação a partir do momento que eu entendo onde é que eu estou pisando. O que realmente é sobre mim, né? Porque a gente tem discutido tanto isso, assim, como é que eu posso envelhecer em uma perspectiva saudável? Se eu vejo isso a partir de uma ótica, né, de alguém com uma condição de classe bastante demarcada, avantajada, né, como a gente poderia colocar, o discurso é outro, né, se eu vou trazer esse mesmo diálogo para alguém que sofre com recorte de classe, para alguém que não tem acesso a bens e serviços, a uma série de direitos, então a gente vai ter sempre que analisar onde é que eu estou e o que eu posso fazer por mim hoje, e que isso vai naturalmente afetar meu futuro, sabe? Sim. E essa preocupação com o hoje, pelo menos assim, na minha perspectiva, envolve muita questão política, porque a gente está sob um Com governo certeza. genocida e que antes da pandemia já vinha atacando aí, direitos. Inclusive, a Uhum. gente percebeu que a gente não vai aposentar pelo INSS, pelo menos, né? É uma Exatamente. coisa que está bem mais distante da nossa realidade. Eu lembro, assim, que quando era criança, enfim, escutava das pessoas mais velhas essa coisa de, vou me aposentar, faltam poucos anos para me aposentar e tal. Mas parece que esse tipo de dinâmica se perdeu muito hoje, né? Porque a gente, desde 2016, a gente vem perdendo muito. Então, é uma coisa que de fato preocupa muito lá no futuro, mas que de alguma forma dá para a gente tentar conter alguns danos agora, né? Então, pensar essa questão social, política, eu acredito ser uma das principais formas de nos assegurar uma velhice um pouco mais tranquila nessa questão dos cuidados financeiros, vamos dizer assim, né? Porque eu vejo que em alguns países existe alguns programas sociais, né, de cuidado com os idosos, assim. Uhum. Mas, de fato, eu não sei se o Brasil está preparado. Assim, você vê que o Brasil, o SUS, enfim, existe algum tipo de programa para cuidar dos idosos, para além da aposentadoria? A gente consegue até mapear e passar para algumas políticas públicas. Normalmente elas vão ter sempre recortes estaduais, né? Não há nenhuma grande política de cuidado com a população idosa que seja eficaz e que a gente perceba isso, né? Refletido em microinstâncias, né? Em nossas cidades, mas talvez, especialmente, né? A gente vai estar sempre trazendo um pouco de como é que a pandemia nos afetou. Talvez esse momento do isolamento social tenha tornado ainda mais evidente como, apesar do fator SUS ser extremamente relevante, ter mantido diversas pessoas vivas em um governo que é genocida, especialmente, né, falando da população idosa nesse recorte, não se fala mais sobre uma vivência a partir da velhice em uma lógica saudável. A gente tem que falar de uma lógica de sobrevivência, né?
Tanto que, cada vez mais, a gente tem observado movimentos, né, da sociedade civil para tentar cobrir lacunas que são do Estado, né, de tentar assegurar direitos básicos, de tentar garantir espaços, né, para que os sujeitos possam viver minimamente, né, o acesso à saúde que é precário, né, a gente vê, por exemplo, um boom agora de algumas ILPIs, né, em diversos municípios, a lógica do cuidador de idoso como uma profissão que tem se tornado um pouco mais consolidada, mas é sempre esse movimento de sociedade civil tentando sempre cobrir algo que não é ofertado, né? E que também vai sempre caminhar com bastante dificuldade, porque mesmo movimentos de sociedade civil também vão sofrer, né, por não serem contemplados por uma série de editais, né, também não conseguirem garantir o mínimo para a população, né, que vai ficar em seus espaços. Então, quando você trouxe muito bem, né, que planejar o futuro perpassa essa análise do presente, inclusive nessa macroinstância que é política, eu concordo bastante, né? Se a gente observa hoje que basicamente todos os conselhos municipais, eu, por exemplo, sou da cidade de Ribeirão das Neves, né? O conselho municipal daqui, ele é bastante fragilizado, né? Ele tem um engajamento da sociedade civil e dos atores que ali são envolvidos, né? Bastante forte, mas isso não necessariamente se reflete em atuações que deveriam partir do Estado, sabe? De ter os atores do Estado ali participando, propondo políticas públicas, propondo acesso a bens e direitos para esses sujeitos. Então, vai ser sempre o famoso murro em ponta de faca que a gente acaba fazendo. Então, talvez um dos movimentos, né, mais interessantes seja pensar no nosso exercício de cidadania ampliada, né? De tentar ocupar espaços com discurso potente, sabe? De falar que a gente já não está topando mais esse tipo de política, né, Sim. que não contempla os direitos de basicamente nenhum de nós, né? Claro que quando a gente traz esses recortes, né, falando de alguém que ainda vive a lógica da juventude, é diferente porque a gente ainda não sente na pele, mas em um Isso. olhar basicamente crítico, né, a gente já consegue observar como é desumano a forma como nós temos observado esse recorte. E acredito, sim, que existem várias possibilidades de ação, a gente não está minado, né? Mas talvez a descrença que tenha surgido, ficado aí para a gente depois de ter apanhado tanto com o governo, né? Que talvez não vale mais a pena nos movimentar, né? E a gente precisa batalhar, talvez, contra essa lógica até para, de novo, pensar um futuro mais ameno, né? Sim, porque sempre que surgem essas discussões sobre pautas sociais, sempre existe uma lógica muito generalista, assim, pelo que eu consigo perceber, mas Uhum, não existe uhum. um pensamento para as pessoas que, de fato, precisam desse cuidado mais específico, né? Que é uma pessoa que não vai poder, Sim, não vai, muitas vezes não vai dar conta de servir ao capitalismo como, né, do grande interesse das grandes corporações, sim. enfim. É como que essas pessoas vão ser cuidadas, né? Então a gente precisa pensar nisso agora, porque daqui a pouco nós seremos essas pessoas, né? E nem sempre, nem todo mundo vai dar conta de fazer um planejamento financeiro para isso agora. Matheus, agora levando a Sim. conversa para um E... outro lugar aqui, para a gente dar uma Uhum. respirada. Eu queria saber se existe uma questão mais predominante entre os pacientes mais velhos, assim. Certo. É, essa questão financeira, obviamente, né, deve ser uma delas, assim. Uhum. Mas você no dia a dia, o que que você percebe assim que chega mais no consultório? Sim. É, vale enfatizar já para o início dessa fala, né, que a pluralidade humana surge bastante aqui, né, então há muita diversidade nos temas que surgem, mas acredito que seja fácil também pontuar alguns locais comuns, né, e talvez, já que já está posto, né, a questão financeira, um dos temas que acabam surgindo com certa frequência, e eu acho que ele até fura um pouco a bolha cultural e apareça para basicamente qualquer configuração social, sejam questões que tocam aos debates de vida e morte, né? Então, sobre como estou cuidando da minha saúde, como estou sendo afetado por ela, e talvez o que mais eu tenha percebido, né, que são esses receios, né, de o receio quanto à morte, quando ela pode surgir, como seria para aqueles que ficam, ou o receio, inclusive, de perder aqueles outros que também, né, estão ao seu redor, porque a gente tem um vício social de isolar também os sujeitos idosos de um recorte coletivo, mas grande parte deles também convive com uma coletividade que compõe um grupo idoso também, né? Eles têm amigos também de uma faixa etária semelhante, outros familiares, então esses medos que partem dele, né, de, poxa,
O que será que pode acontecer comigo? Se expande também, chega a outras pessoas que compõem esse grupo social dele. Então, é algo que eu sempre percebi bastante, talvez até o espaço do grupo de convivência tenha marcado um pouco mais disso, né, que era uma possibilidade de um atendimento, de uma lógica, né, de um acolhimento grupal, na verdade. Então, os discursos se chocavam, né, eram várias pessoas trazendo pautas semelhantes, e que a potência grupal, inclusive, ajudava a alinhar um pouco o debate, minar um pouco algumas angústias, perceber que aquele sentimento não é isolado, não é apenas daquele sujeito que está Sim. sofrendo naquele momento, né? Mas talvez esse Uhum. seja um dos temas nos locais mais comuns para o atendimento. Fora isso, vão sempre surgir, né, questões outras que vão ser particulares da Sim. existência daquele sujeito, mas esse é um tema que talvez valha a reflexão, que eventualmente Uhum. surge para todos. Falar da morte é sempre difícil, assim, né? Tem muita gente que tem medo de falar da morte, não gosta nem de iniciar essa conversa. Talvez se a gente falasse mais sobre ela, ela saísse muito desse campo místico, né? Do tem vida após a morte ou não, mas como lidar, como pensar a morte enquanto estiver, né, em vida, assim, porque eu acho que existe uma tendência a isso, assim, a correr desse assunto. E pelo que você me falou, esse tipo de esses encontros, né, para as pessoas conversarem sobre isso, ajuda, né, a não ficar tão pirado nessa ideia de ver a morte só como uma coisa, quase que como um castigo, né, mas a morte é natural, né, porque vai Uhum. acontecer com todo mundo, e eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, naturaliza mais e a gente consegue lidar com isso, né, como você falou, com menos angústia. Sim, sim. É um grande tabu social, né, Vitor? Assim, pensar a lógica da morte, que como você bem pontua, né? Há até ditos populares, né, que a única certeza que a gente possui a partir da vida é a morte, né? E por que que ela segue sendo tão assustadora, né? Isso é até bastante retórico, né? Mas nós temos realmente muita dificuldade de lidar com esse debate, então, um dos principais exercícios que a gente faz nesse tipo de acolhimento é de tentar naturalizar, mostrar o local comum, né, que é da morte, inclusive da importância dela para significar a vida, né, que o fim de qualquer questão acaba normalmente trazendo mais valor para aquilo que segue existindo. E esse normalmente é o natural ciclo, né, da vida, e a gente precisa levar isso com mais leveza. Você consegue trazer para a gente algo relacionado aos recortes de raça, gênero e classe social? Você acha que tem coisas que são mais evidentes nesses Sim. recortes assim? O recorte de classe também é um discurso que já está um pouco posto, né, assim, pela nossa Uhum, conversa, que é essa dificuldade, esse receio de até que forma vou conseguir acessar mais ou menos, né, bens, direitos, serviços. Então, essa é uma angústia que surge, mas também assumo que ela acaba não aparecendo com tanta constância nesse espaço de acolhimento, porque, de alguma forma, já é uma espécie de acesso, né, ainda que mínimo e às vezes precário, né, a algum direito, uhum, a algum bem e serviço que é relevante para aquele sujeito. Mas sim. no recorte, né, de raça e classe, é até importante pontuar aqui, né, para também trazer a perspectiva do real, né, que a maior parte do público que eu atendo, né, tanto os que eu acolhi no grupo de convivência quanto os que eu acolho clinicamente, né, são pessoas negras e também são pessoas que, no que diz respeito ao recorte de classe, não que tem pouco acesso também a bens e serviços. Então, isso diz muito. Quanto ao recorte de Uhum, gênero, é bastante dividido, sabe? Então, foi só um parêntese mesmo, mas voltando, né? No que diz respeito à raça e gênero, normalmente as demandas que surgem, elas são extremamente, pelo menos nos meus acolhimentos, elas são extremamente voltadas à vivência daqueles sujeitos, né? Sobre como ter vivido, como ter passado por determinadas experiências, os marcou, os fundou da forma como eles são hoje. Mas também com um grandiosíssimo parêntese que é importante ser aberto aqui. Como a gente está falando de um recorte de um público idoso, né? Que vivenciou sua trajetória de vida ainda no século passado, as discussões a respeito, especialmente de gênero e de raça, elas, e recortando ainda mais no Brasil, elas sempre foram bastante precárias, e talvez a gente viva um espaço de um dito privilégio de estar discutindo da melhor maneira possível, ainda que melhor maneira histórica, não possível, porque a gente ainda tem muito a avançar, mas quando a gente fala do traço para o público idoso, na maior parte das vezes a gente está falando de várias pessoas que não tiveram tempo de pensar, de se racializar e de pensar como seu gênero
afetou sua construção histórica, né? E o espaço clínico é um espaço também de racializar pessoas, de trazer marcadores de gênero e pensar como isso afetou vários espaços da história dela, né? Mas, de novo, como a gente está falando de alguém que pode nunca ter ouvido falar, né, nesse tipo de debate, eu não considerado eles uma questão tão importante, porque nunca se deu o valor, né, devido a isso, e aí a gente pode até retomar a lógica do capital, né, onde pensa-se muito mais na lógica de produção, que é uma instância macro, que desumaniza a gente, tira a nossa subjetividade, ou seja, aquilo que eu vivencio particularmente, aquilo que me é particular, minha raça, meu gênero, isso vai ser isolado, vai ser deslocado para um outro lugar, para um local de angústia, um local do não dizer, né? Então vão sempre surgir questões mais atreladas aí realmente ao recorte de classe, né? Porque é a forma como eu consigo acessar bens, aquilo que eu consigo mostrar socialmente, e a minha vivência que é particular sobra para mim, né? Então acaba que dentro desses recortes vão surgir particularidades do sujeito, e normalmente isso até leva algum tempo, né? Para conseguir construir confiança, para começar a entender que esse local ele também é relevante e que faz sentido estar falando disso. Sim, nessa questão assim de raça e classe social, principalmente, eu vejo que hoje em dia existe um debate, é, Uhum. talvez até na bolha onde eu acompanho, meio que mostrar para as pessoas, olha, você precisa olhar para você dentro desse recorte para conseguir entender muita coisa. Uhum. É, mas eu não sei se a gente está dando conta de levar esse debate para as pessoas mais velhas. Sim, É, acho que essa é bem a nossa realidade, né? sim, exatamente. Porque você trouxe muito bem a lógica da bolha, porque a gente tem discutido, inclusive, em perspectivas narrativas, né, dialógicas, com pessoas que vão compreender a nossa lógica de discurso, que se construíram de forma semelhante à nossa. Quando você pensa nessa aproximação, nessa abordagem com o público idoso, nem sempre a gente tem o cuidado de entender que a construção deles diz de um local completamente diferente, né, que levar essas discussões vai ser realmente um local muito novo, né, que há realmente muita estrutura, né, a respeito da lógica do machismo, da lógica do racismo, que os fundou e que vai ser difícil tirar isso deles, inclusive para sujeitos que são afetados pelos fenômenos, né, mas que vão conseguir trazer aquela lógica, né, de, mas isso não é importante, isso, na minha época não era assim, isso não era, nunca foi uma Sim. questão, né, e até a gente conseguir sensibilizar esses sujeitos de que, olha só, talvez na sua época não ter sido assim, não foi uma coisa tão boa assim para a sua construção, leva tempo e precisa de cuidado, até para não ser uma questão invasiva, porque mesmo se a gente for trazer para a nossa bolha, né, nem todo mundo está pronto, está topando, ou quer esse debate agora, né, não, às vezes nem consegue sustentar as dores que vão surgir também ao encarar essa lógica estrutural desses fenômenos excludentes, porque a gente não vai conseguir resolver isso agora, né? Então pode gerar muita angústia. A gente tem que tomar muito cuidado mesmo nessa aproximação. Sim, porque eu, por exemplo, a maior parte dos conteúdos que eu consumo na internet, por exemplo, são de pessoas com a idade muito próximas da minha, no Uhum. máximo de 10 anos mais, assim, né? Mas os idosos também estão nas redes sociais, e não é Sim. muito comum a gente ver pessoas da idade deles conversando com eles, principalmente com essa consciência, né, de raça, gênero, classe social, que eu me lembro, assim, agora de cabeça, tem perfil A Voz da Razão, que são três senhoras, né, Uhum. falando ali sobre a vida delas, mas não é muito comum, assim, parece que não existe espaço e nem interesse em levar esse conteúdo para essas pessoas, esse tipo de despertar mesmo, né? É, e aí, sobrou aqui a questão do gênero, me veio um questionamento. Eu tenho a sensação de que as mulheres estão muito mais abertas a se entender ou a buscar uma melhoria, vamos dizer assim, na saúde mental, pensando na velhice ou não. Você percebe isso também ou é só uma impressão minha? Assim, é real? As mulheres estão mais abertas a isso? Sim, eu acredito que não precisa nem trazer só o recorte da velhice, não, né? Isso também vai dizer muito sobre as nossas construções a partir do nosso gênero, mas as mulheres, em vias de regra, né, porque também vai ter um recorte variável, plural, são mais abertas às experiências, né?
é muito ensinado ao homem, né, essa lógica de ser convicto de suas leituras, suas decisões, e isso nem sempre vai se refletir com o real, vai ser saudável também para aquele sujeito, né? E na velhice não vai ser diferente. Então, até mesmo no espaço, né, dos grupos, por exemplo, você consegue observar com maior clareza que quando você tenta, por exemplo, pensar uma dinâmica de grupo, que vai ser mais dialógica, uma roda de conversa, para os homens começarem a topar, né? Às vezes é até importante que outros homens no grupo sinalizem, né, que mostrem que esse local é comum, que ele é válido, para que exista maior confiança, enquanto as mulheres conseguem dizer um pouco mais da sua experiência, né? Isso pode dizer também, de novo, uma série de variáveis, né, de também já ter a necessidade, ter passado por vários momentos da sua vida pelo local, da necessidade de se reinventar, de se colocar, né, para além do local comum, que não é tão colocado assim para o gênero masculino, mas também acho que tem muito dessa construção dos locais de gênero, né? Então, um assumir que talvez seja importante nos revisitar, nem sempre está colocado, né, para os homens de maneira geral, né? E isso realmente é algo que torna algumas existências um pouco mais difíceis, né? Porque você precisa lidar com uma série de questões não elaboradas em si, mas o sujeito não se coloca, né, dentro desse espaço de abertura. Então é algo bastante sensível, mas um debate super importante para a gente, inclusive, de novo, né, pensar, planejar esse futuro e tentar fazer alguma coisa diferente. Estou pensando aqui sobre a questão da aparência física, Sim. ainda falando sobre essa coisa das mulheres estarem mais abertas a, né, a se cuidar, a cuidar da saúde mental. As mulheres, como a gente percebe na sociedade como um todo, não só, né, pensando no nosso contexto do Brasil, a elas não é permitido o envelhecer, né? Uhum. Então, existe uma pressão muito grande, muito maior, para as mulheres estarem sempre buscando uma juventude. É, essa coisa da aparência física é um problema muito presente, assim, que você recebe muito no consultório, e ele é muito explícito, assim, que é uma questão das mulheres? Sim. A respeito, né, de ser uma questão mais presente entre as mulheres, fatalmente, né? Especialmente quando a gente pensa a lógica dos padrões impostos, né? Para os homens é muito um lugar de você pode ou não topar, né? De você ter mais ou menos acesso, e nem é tanto acesso assim, né? Algumas perspectivas, alguns olhares, né? Mas isso não afeta a sua construção como sujeito via de regra, né? Então, as mulheres já são construídas a partir dessa ótica, né? Mas é até interessante observar e demarcar, né, que isso costuma surgir um pouco mais justamente naquele período que a gente conversou aqui no inicinho, né, da nossa conversa, da transição, né? Naquele momento onde eu começo a me perceber, talvez envelhecendo, né? Então, a gente está mais acostumado ainda com esses discursos padronizados, né, essa lógica da beleza, há essa necessidade de uma dita adaptação sobre esse outro local, ainda que pensar nesse construto beleza seja existencialmente vago, né, porque o que é beleza, quem que definiu isso, né? Mas eu percebo que sujeitos que estão no que algumas pessoas chamariam, né, de meia-idade, por exemplo, sofrem muito mais com esse fenômeno, né? Por se perceber caminhando para o local que já é colocado socialmente como local de não beleza, como local do não quisto, Sim. local onde não vai receber mais olhares, né? Uhum. Também tem bastante várias aspas. Então, esse é um ponto bastante relevante de se pensar que, ainda que os idosos também sejam afetados por essa mesma lógica, talvez seja um público que já se acostumou um pouco mais, ainda que seja cruel essa necessidade de adaptação. Mas quem Sim. se vê nesse lugar sofre mais. Acredito que seja isso. Uhum. E enquanto para as mulheres existe toda essa questão da aparência, já para os homens a questão da velhice traz um problema com a performance sexual, né? Existe um Sim, medo de não poder oferecer mais a virilidade. sim. Para o cara, ele pode até, sei lá, tá gordo, barrigudo, qualquer coisa desse tipo, que para as Uhum. mulheres é uma coisa totalmente inaceitável, né, Uhum. nessa visão que a gente tem. Mas para o homem ele pode até estar assim, mas se ele puder oferecer virilidade, aí tá tudo bem. Você percebe que existe um medo dos homens quando eles chegam ao consultório, isso é uma questão? Sim, sim. Eu vejo que esse é um fenômeno que a gente vai analisar com facilidade numa perspectiva coletiva, plural, né, social,
Mas já até demarco também que não é um ponto que vai surgir com facilidade no espaço de lógica clínica, né? Porque, inclusive, vai pensar esses discursos, nessa lógica da virilidade, também passa muito pelo aquilo que eu consigo verbalizar, né? É um Uhum. movimento muito doloroso para os homens, inclusive dizerem que, poxa, eu tenho medo de ser afetado por esse fenômeno, por me encontrar como alguém menos viril, me sentir menos homem, né? E, inclusive, talvez esse seja o melhor dos movimentos a serem feitos para a gente pensar, né? Construções mais possíveis para esses sujeitos, né? Porque, inclusive, pensar a lógica de virilidade, a lógica da sexualidade, a partir desse conceito que é bastante torto, né? Da Sim. lógica do viril, é algo que diz muito sobre a nossa construção também, que é social e que ela é bastante tóxica também, né? Que afeta muitos Uhum. relacionamentos e que, inclusive, surge como várias microviolências, né? Sim. Mas a maior dificuldade que eu percebo é justamente dos sujeitos chegarem a este local do dizer, né? De, olha, estou com essa dificuldade quando ela já está posta, ou mesmo de tenho medo de passar por esse espaço, né? E talvez aí retoma até aquela mesma pergunta de novo, né? Do planejamento do futuro, né? Quando a gente consegue trazer essas Uhum. pautas para o agora, né? De, poxa, se isso rolar comigo no futuro, como é que vai ser? Talvez a gente tenha, inclusive, mais repertório para quando acontecer, se acontecer, ou se, inclusive, surgir o medo, a gente vai ter mais material para pensar, poxa, mas tem isso, mas tem essa e aquela possibilidade, eu posso ver dessa forma, traçar esse olhar, né? E deixa Sim. aquela situação um pouco menos assustadora, né? Eu percebo que hoje em dia existe um debate muito mais buscando essa libertação dessa pressão Uhum, no campo feminino, assim. De, por exemplo, de forma mais superficial, óbvio, mas assumir os cabelos brancos, uhum, tentar questionar mais essa imposição de um corpo sempre jovem. Já para os homens, não existe essa coisa de discutir né, e deixar bem explícito, olha, gente, uma hora seu pau não vai ficar duro mesmo, igual há 20 anos. sim, Tipo assim, não se fala isso abertamente, né? Porque é como se a vida do homem se resumisse a isso, e vem muito desse comportamento falocêntrico, né? É como se a única coisa que o homem pudesse oferecer é isso, e se ele perde isso, ele não é mais homem. Já para as mulheres, se ela não pode mais oferecer uma beleza eterna, uma beleza jovem eterna, ela não tem mais valor também. Acho que é uma discussão que eu vejo muito mais presente para as mulheres nesse sentido, porque elas já vêm se organizando, mesmo que de forma muito classista, talvez, sim. é, nesse sentido, né, de não aceitar mais essas imposições. Já os homens não pensam muito nisso, né? Eu acho que também a gente tem que falar entre a gente sobre isso. Sim, com certeza. E a potência coletiva, ela surge muito daí, né? Você trouxe bem também esse recorte que ainda é um movimento atravessado por pautas de classe, né? Mas eu tenho observado também, né, que as mulheres se organizam muito mais nesse sentido, elas conversam com muito mais naturalidade sobre seus corpos, sobre o funcionamento deles, sobre a leitura que vai ser feita socialmente sobre os corpos, e que isso gera justamente esse repertório que é tão importante para tentar lidar um pouco mais com esses fenômenos sociais que provocam tantas dores, né? Sobre o e aí, claro, né, obviamente, só outras mulheres poderiam dizer mais amplamente sobre isso, mas sobre o ser mulher de determinada forma continua tendo a mesma validade do que compondo aquele determinado padrão imposto socialmente. Já para o homem, como você também bem coloca, né, se você já não consegue entregar mais essa virilidade, né, que passa muito pela lógica, né, de ter ereção, isso já o torna muito menos homem e, inclusive, talvez te incapacite nesse local do discurso onde eu posso me afirmar como homem socialmente, né? Então, talvez até por isso não seja tão habitual essa conversa em uma perspectiva coletiva, em um grupo de amigos, entre pessoas próximas, sobre esses receios, né? Que, no fim das contas, todos os sujeitos que compõem esse potencial grupo sabem que pode rolar em um futuro, né? E que Sim. talvez realmente role, Uhum. provavelmente vai rolar,
e que está tudo bem, e que os corpos, eles funcionam dessa forma, né? E que a gente tem Uhum. milhões de formas de se reinventar, e que não vai ser por isso que você vai deixar de ser um sujeito válido, né, socialmente, ou que você não vai poder experimentar uma vida sexual válida, né? Que a gente se discute também cada vez mais, né, sobre a sexualidade na velhice. E eu acredito que discutir isso com grupos masculinos é muito mais difícil, porque Sim. essa dificuldade de verbalizar os receios, porque pensa-se em se você está num grupo, uma roda de amigos, e você puxa essa conversa, há um grande receio de que todos aqueles outros apontem o dedo para você e vai chamar lá, poxa, você é muito menos homem, né? Ou então vão Sim. tirar piadas, né? Ou então vão colocar preconceitos homofóbicos na mesa, uma série de questões vão surgir, Uhum. né? E que a gente precisa também Sim. urgentemente falar sobre elas, mas talvez só se a gente conseguisse fazer isso, se organizar, mesmo que seja em microinstâncias, nem que seja para a Uhum. gente, que a gente conseguirá, talvez, envelhecer de uma maneira um pouco mais saudável e que não sinta tanto esse impacto quando, eventualmente, algum receio surgir, né? E esse comportamento de não falar sobre, é, fala muito também sobre a saúde do homem velho como um todo, né? Porque tem todo o preconceito, inclusive, do exame de toque, por exemplo, Totalmente. ou homem que simplesmente não vai no urologista, ou não faz uma higiene básica, por exemplo, né? Porque tudo é, vai só piorando com o tempo, assim, né? Parece que essa coisa de se agarrar ao próprio pênis é uma coisa que vai ficando cada vez mais de ter que provar, né? De ter que mostrar para o outro, de ter que provar para o outro que você ainda é homem nesse sentido, né? Nessa Isso. visão dessa virilidade ou dessa coisa meio bruta e de, não, eu não preciso de procurar um médico, enquanto as mulheres já têm toda... É, é muito mais fácil de levar essa coisa de né, fazer o preventivo, enfim. Uhum. Então, acho que isso diz muito também sobre essa falta de cuidado do homem com o próprio corpo, né? Porque ele é quase como ele não se permitisse olhar para ele mesmo, né? Sim. E assumir que o corpo dele vai mudar, que o corpo dele precisa de cuidado, enfim. É como se cuidar tornasse ele menos homem. Tudo leva para isso, né? Sim, sim, é exatamente esse ponto, né? O homem que se cuida, né? Um homem que busca informações a respeito sobre sua própria saúde, é como se ele não estivesse dando conta do exercício de ser homem, que é o colocado socialmente, né? Que é aquele que não precisa de muita coisa para se organizar, para sobreviver, que vai ser aquele homem mais grosseiro, né? Que inclusive é Uhum. muito reforçado nos estereótipos sociais, né, que vão surgir em desenhos, em séries, em filmes, etc. E que talvez até por essas representações fique um pouco mais difícil romper com essa lógica, né, de pensar outros homens também possíveis, né. Eu até vejo que atualmente, né, a gente tem observado mais isso, né, várias sitcoms, por exemplo, têm conseguido trazer isso com maior naturalidade, né? Um Modern Family, por exemplo, acho que faz isso muito bem. Se for Sim, pensar nessa perspectiva de pessoas que vão caminhar ainda para um local da velhice, né? Então, a própria Grace and Frank também, que aí já falando do público idoso, né? Também vai conseguir trazer isso sim, melhor, ainda que seja um recorte mais feminino, mas também os homens que estão lá estão desconstruindo um pouco essa ideia, né? Da masculinidade na velhice. Então, pensar isso tudo é muito relevante, né? De que os cuidados em saúde são universais, mas que o sujeito idoso que o faz, ou o sujeito adulto mesmo, homem que o faz, é como se ele fosse menos homem e não conseguisse sustentar esse estereótipo inventado e que faz muito mal para a gente, né? sim, não oferece nada de positivo, né? Não tem nada de positivo que dá para Absolutamente. tirar disso. E é um comportamento que eu percebo que mesmo tendo acesso à informação, a gente ainda reproduz sem perceber, né? Sim. Em algum momento a gente vai acabar levando tudo por esse lado, de ter que mostrar uma virilidade, mesmo eu, por exemplo, acho que mesmo não, inclusive eu sendo homem gay, Uhum. é, isso também vem uma necessidade de reforçar isso Sim. mesmo, mesmo que a gente esteja livre de muitas dessas amarras do comportamento do homem hétero, por exemplo. Uhum. Sim, sim. Porque é uma negociação social que está posta pelo simples fato de existir nesse mundo que antes de simplesmente nascermos, né, já tem uma série de códigos sociais, né,
que certamente para o homem hétero ele tem muito mais regrinhas colocadas e expectativas, né? Uhum. Mas para o homem gay vai ser ainda mais difícil romper com isso, porque você já está indo contra todas aquelas lógicas sociais impostas a priori, né? Então, basicamente, o existir no homem vai ser sempre esse movimento, né? Se você desejar passar por alguma fronteira do simbólico, né? Aquilo que já está posto antes da gente, você vai ter que topar muitas tensões sociais, talvez, né? Pelo menos por algum tempo, ou pelo menos em alguns grupos. E talvez até por isso a gente tenha existido, né? Talvez aí de 2016, talvez 2013 para cá, né? Desde que o politicamente o Brasil começou a se definir um pouco mais, que a gente tem se colocado cada vez mais em Uhum. bolhas, né? A gente não está topando mais também o tempo todo passar por todo tipo de debate. E eu nem sei Sim. até que ponto isso não é saudável, sabe? Acabei trazendo essa questão aqui, que nem estava na pauta, Uhum. mas chegou. Sim, A questão LGBT, assim. sim. É, você faz algum atendimento desse público, ou por ser de uma geração que talvez não tenha podido explorar a sua sexualidade, viver a sua sexualidade, mas enfim, existe, você faz atendimento, é comum chegar pessoas LGBTs e a velhice para eles, para a gente, Sim, acaba sendo uma preocupação maior, que eu acho que envolve muito essa questão da solidão, né? sim. Principalmente para as pessoas trans, enfim, tem toda uma questão social muito mais pesada para as pessoas LGBTs de hoje que não tiveram essa oportunidade de ganhar algum espaço, como hoje, mesmo que ainda de forma muito precária, ainda vem, a gente ainda vem criando possibilidades para isso, assim. Você percebe esse recorte? Você faz algum atendimento assim, nesse sentido? Sim, a maior parte do público LGBT que eu atendo são pessoas mais jovens, né? Mas boa parte delas também vivem esse momento de transição, né? Entre o ser dito jovem, né? E o transitar ali para aquele espaço onde começo a me identificar dentro da lógica da velhice. Assumo ter acolhido pouquíssimas pessoas, aliás, eu acredito não ter atendido, pelo menos não explicitamente, nenhuma pessoa idosa, né? Que esteja dentro, né, do grupo LGBT, né, e aí também tem uma série de motivos que a gente pode chegar até aí, né, dificuldade de conseguir acessar esses serviços, ou de dizer desse lugar, ou inclusive, né, até pensar na sua própria sobrevivência, né, que a gente sabe o quão impactada né, e o quão mais difícil é existir, né, compondo o grupo LGBT no Brasil, até mesmo no mundo, né, mas quando eu penso o recorte jovem, e essas preocupações, né, a respeito do como vai ser o envelhecer, a lógica da solidão realmente é o ponto que mais surge, né? Porque também ela não existe sozinha, isolada de um contexto, né? A gente está dizendo de pessoas que, talvez pelo simples fato, né, de colocarem a sua orientação, né, pública, já faz com que suas famílias, por exemplo, já não tenham o mesmo olhar por aqueles sujeitos, né, que alguns amigos se distanciem. Então, a gente não fala nem somente de uma perspectiva que vai ser afetiva barra amorosa, ela vai ser afetiva barra grupo social mesmo, né? Sim. Então, essa preocupação ela também começa a surgir, né, de que a necessidade de estar em um grupo, de me firmar nesse grupo, de tê-lo para sempre, e de que nada aconteça, ou então de ter alguma companhia de ordem afetiva amorosa para que possa me acompanhar, por saber do quão complexa, difícil que essa trajetória, são temas que costumam surgir, né? E que talvez vão se tornar Uhum. cada vez mais presentes, né? Também à medida que agora a gente tem humanizado, né? Apesar que até é quase bizarro falar isso, né? Mas a gente está vivendo Sim. pouquíssimos momentos da história do país onde é permitido, pelo menos por enquanto, falar abertamente sobre sexualidade, né? Então, é muito importante que isso tenha começado a surgir nos consultórios, mas ainda é notável que não surge com, talvez, a necessidade que é colocada, né? Ou então, pelo menos, o que a gente poderia imaginar, né? Mas há muitos fenômenos por trás desses movimentos ou da ausência desses movimentos. Sim, ainda sobre essa questão dessa transição, que você já citou algumas vezes, assim, Uhum, eu percebo que, talvez pela característica da nossa geração, assim, de estar o tempo inteiro acessando a internet, se vendo o tempo inteiro, vendo o outro o tempo inteiro, a gente começou a ver a velhice, de uma forma diferente, assim.
a gente começou a questionar o que que é esse estar velho, né? Eu tenho a sensação de que estar velho hoje é diferente do que era estar velho na época dos meus pais, por exemplo. Você acha que isso da gente ficar se acompanhando o tempo inteiro faz com que a gente talvez demore mais para perceber e entender que a gente está ficando velho? Por exemplo, é, eu vejo o tempo inteiro uma pessoa da mesma idade que a minha, então, lógico, ninguém envelhece igual, Uhum, mas sim. existe uma certa semelhança ali. E aí eu só percebo que eu tô ficando velho quando eu vejo uma pessoa muito mais jovem, assim. Mas se eu tô consumindo só pessoas da minha idade, isso me dá uma certa percepção, assim, de que eu tô eternamente jovem. Não sei, é uma sensação um pouco assim. Você acha que isso faz sentido? Não, isso faz sentido, né? A gente vai ser sempre norteado de alguma forma pelo grupo social que nos toca, né? Que nos abraça de alguma forma. Mas talvez até caiba pensar em um outro olhar, em uma outra perspectiva, que eu concordo que o ser, ou pelo menos nos identificar como velhos hoje, vai ser muito diferente do que foi para os nossos pais, né? Mas talvez até pelo grande acesso que a gente tem hoje de informações ou acesso que a gente tem a pessoas, os digitais influencers, né? Ainda que a gente recorte muito nossas bolhas e vá consumir pessoas, que eu também o faço, né? Mais pessoas na minha Uhum, faixa etária, não vai ser tão incomum acessar conteúdos, ou pelo menos ver como tendências, práticas de sujeitos mais jovens, né? Por exemplo, mesmo que o surgimento do TikTok tenha partido um pouquinho mais esse público jovem, mas agora já tenha abraçado todos nós, quando a gente começa a sim. perceber esse movimento, parte muito de uma lógica, né? Assim, quase um público que vive o inicinho da sua vida adulta, né? Então você já começa a perceber, poxa, mas isso ali eu já não faço. Que povo é esse que eu não estava vendo antes, né? Ao Uhum, passo que também quando eu vivo, por exemplo, uma lógica e algo que a gente tem voltado a viver com mais frequência, né? Da lógica do trabalho, né? Que a gente às vezes passa muito mais tempo com as pessoas com que a gente trabalha do que com as pessoas que a gente vivencia, tem amizade ou mora na mesma casa. Né? Se todas elas têm uma faixa etária parecida e você não identifica elas com outras pessoas também velhas, a sensação é que a gente está curtindo as mesmas coisas, que a gente está antenado, que a gente tá jovem, né? Tá possível, tá válido socialmente, então a gente aham, realmente não vai estar envelhecendo nesse sentido, né? Então acredito que dependa muito do olhar que a gente tece para o mundo, né? A gente pode, por exemplo, partir, né, dentro dessa mesma lógica das redes sociais, pensar, putz, nossa, nada a ver mais isso aqui, essa geração Z, então para aham, além dela, né, que teve essa discussão recentemente, já não diz mais sim. respeito ao que eu me entendo como sujeito, ou pensar, nossa, esses outros sujeitos ali também, que são até da minha faixa etária, também são jovens, portanto também me enquadro e irei abraçar essas lógicas e não irei me identificar, pelo menos não ainda, como um sujeito velho, né? Então são Sim, constantes dialéticas, né, que a gente trabalha com contexto, assim. sim. E eu fico pensando também que a gente perdeu um pouco a referência, não que a gente tenha perdido a referência, mas as pessoas que são consideradas velhas ou idosas hoje não correspondem mais com Aham. aquela senhorinha, por exemplo, quando se trata de uma mulher. Do cabelo em branco, coque, sentadinha, encurvada, fazendo crochê, tricô, sabe? Não existe mais isso. Hoje a gente tem, sei lá, você pegar a Gretchen, ela tem uma idade que, sei lá, quando a gente era criança, a gente pensava, tá naquela idade já é uma mulher velha. Mas a imagem que ela imprime hoje é de uma mulher muito mais jovem. E a gente não. Hoje em dia é muito diferente, né? Quando você pega uma foto da minha avó, e aí você pega uma foto de uma mulher da mesma idade, sei lá, há uns 10 anos, e cheia de procedimentos estéticos, Uhum. são imagens muito diferentes, né? E a sensação que eu tenho é que a gente não vai ter mais como dizer assim, isso daqui é uma pessoa velha, isso aqui é uma pessoa, sabe, que não é velha ainda. Porque aí volta naquela questão, né, de buscar sempre aquela referência do estética, nessa pressão estética. No caso do homem, quando você pensa num velhinho, você pensa alguém ali de bengalinha, ou talvez os caras jogando xadrez,
dama lá na Praça 7? Será que quando for a nossa vez de estar nessa geração de homens velhos, de pessoas velhas, enfim, será que vai ter um monte de gente dançando TikTok, fazendo coreografia, em vez de fazer essas coisas que a gente tinha como ser velho, né? Acho Sim, vai ter muito sim. essa diferença, assim, quando a gente estiver lá, a gente vai olhar para trás e pensar assim, realmente aquela visão do que é ser velho vai ser muito mais, talvez vai ser muito mais difícil de ser representada graficamente, sabe? Eu fico com essa, viajando nisso, assim. E talvez pelo fato, né, de a gente estar presente em mais espaços ao mesmo tempo, né, e discutir as mesmas pautas, por exemplo, se a gente for pensar e se envelhecer há décadas atrás, vamos lá, umas 5 décadas atrás, a gente falava de locais muito demarcados na perspectiva de idade, né? Então, algumas pessoas nesse recorte de vida adulta trabalhavam juntas, faziam as mesmas coisas, então esse processo de envelhecer ele era muito específico e observado dentro desse grupo, mas as crianças estavam em outros locais, os adolescentes em outros locais, as pessoas que iniciavam a vida adulta também, né? Agora, se a gente, por exemplo, todos estamos na internet, entendemos da mesma lógica e conseguimos conversar da mesma forma. Talvez até o Supla aí esteja agora, Sim, que bombou recentemente, como um bom exemplo sim, também, né? Que é interessante pensar, porque ele consegue, ele tem a mesma linha de diálogo. Eu, sinceramente, nem sei a idade do Supla. Mas é interessante observar que ele consegue ocupar bem esse espaço e transitar bem entre as idades e não ser aquele marcador, né? Esse sujeito é um sujeito velho, né? Até porque a gente vai discutir sempre isso, né? Essa lógica de o que é ser pois é. velho também, né? Por que que a gente vai sempre pensar essa perspectiva? É sempre algo negativo? Como é que é isso, né? Acho que é interessante pensar dessa forma também. Você trouxe um bom ponto. Sim, porque existem coisas, se a gente for pensar assim, só na questão estética, por exemplo, mulher, quando vai ficando mais velha, tem que pintar o cabelo, não pode ter o cabelo branco, o cabelo tem que ser mais curto, não pode usar determinada roupa, porque isso é roupa de menininha, isso aqui, você não pode usar essa roupa curta. Uhum. Aí o cara não pode usar, sei lá, boné e bermuda, sempre tem alguma coisa nesse sentido, assim, né, para ficar marcando o que que é, sabe? É como se você tivesse que passa a ter uma obrigação de ter que, né, se vestir de uma determinada forma. Assim, a gente carrega um monte de preconceito nesse sentido, né? E você percebe que existe muito idoso, assim, querendo manter uma juventude, às vezes tentando buscar um comportamento tido como jovem? Sim, sim. Eu vejo que existem dois grandes extremos, né? Dos sujeitos que abraçam muito rapidamente essa lógica, né, do que é colocado socialmente como que é o ser velho, né? Então vai replicar essa lógica, vai ter as mesmas vestimentas, vai replicar os mesmos comportamentos, vai ter as mesmas ações, e vão ter aqueles outros sujeitos que vão querer justamente fazer o contrário, né? De ocupar espaço daqueles sujeitos mais jovens, né? De estar em meio a outros parentes, familiares e querer dar os mesmos rolês, de estar junto, de topar, né? De assistir coisas parecidas, a ver que isso, inclusive, tudo é muito possível, né? Sim, Há acordos sociais que não sabemos quem foi que definiu, que dizem que os idosos não podem assistir tais séries, não podem estar no uhum, TikTok, não podem estar no Instagram, que eles têm que estar agora no Facebook, sim. né? Que mudamos de Nossa, sim, local. total. Tem até isso, né? Tipo, tem as redes sociais para os velhos e as redes sociais para os jovens. Exato. É uma... E eu me coloco nisso, porque eu me recuso a ficar usando o TikTok, gente. Usei uma vez, assim, vocês não vão me ver lá mais. E eu também, assim, eu brinco muito nessa perspectiva, que eu gosto de saber o que acontece no TikTok, né? Até porque eu acho que isso faz muita diferença para um exercício clínico. Eu também atendo muitos jovens, né? Então eu Sim. odeio estar por fora, né? Acho que, inclusive, às vezes você ter assistido, eu, por exemplo, teve uma época que eu estava atendendo em um plantão psicológico crianças, né? De entre 6 a 11 anos, ter assistido Naruto naquela época foi muito importante para que a gente tivesse um vínculo, né? Então, isso Aham. faz diferença quando você sabe o que o TikTok é, mas eu me recuso a estar lá, porque eu acho que não é para mim. Mas é porque a gente tem mesmo essas amarras sociais, né? Mas eu gosto de saber o que rola ao menos, mas também não estarei Sim. lá produzindo conteúdo, porque não consigo me identificar. E acho que também isso rola, né, de tabela com a população idosa, de que muitos não vão conseguir mais identificar porque há uma espécie de expulsão, né? De você só ver o mesmo grupo ali. Sim. Então, assim, poxa, o que eu vou Uhum. fazer nesse lugar que só tem essa galera que é completamente diferente de mim, né? É um exercício difícil. Sim. E também eu acho que tem muita questão de que o TikTok, por exemplo, se popularizou
a partir da criação de conteúdo por pessoas jovens. Então ficou com esse estigma, né? Ser a rede social dos jovens. Mas lá dentro tem de tudo, né? Tem, sei lá, tem receita de bolo, tem a coreografia da música da Glória Groove, tem dicas de como, sei lá, dica de marcenaria, tem um monte de coisa, mas a gente, como ela se popularizou com as coreografias, né? A gente pensa que é uma coisa só de jovem. Ainda assim, não vou ser hipócrita, não é uma coisa que eu consiga consumir. Inclusive, eu abri aquilo e é um vídeo atrás do outro, um vídeo muito rápido, e vai um monte de vídeo, eu não dei conta, assim, de ficar lá. Eu te entendo. Eu passei por um processo semelhante. Não deu muito certo, não. Entendo o porquê das pessoas estarem lá, mas acho que não é para mim. Sim. E, Matheus, a gente também tem a ideia de que o envelhecer é somente limitador, né? É porque a gente fica pensando muito nessa coisa né, da questão física, assim mesmo, do corpo ficar um pouco mais debilitado, enfim. É, você consegue dizer para a gente, assim, quais as possibilidades que a velhice traz? Por Uhum. exemplo, uma coisa que hoje a gente não dá conta de fazer, mas que geralmente as pessoas mais velhas lidam melhor com aquilo. Assim, porque eu estava, por exemplo, pesquisando mais sobre o assunto, e aí cheguei naquele livro do Cícero, né? Saber Envelhecer. E aí tem um momento que ele fala sobre uma falta de tesão imediato, dessa libido de fazer as coisas e tal. Quando você está mais velho, você perde um pouco isso, então você vê as coisas de uma outra forma, num outro tempo, numa outra velocidade, assim, é mais calmo. Você sente isso, assim, que, por exemplo, a velhice pode trazer esse novo olhar para o mundo, assim, de ter mais calma, de fazer uma coisa, depois fazer outra e tal. Sim, tem até o dito popular, né, que vai ser colocado como que a velhice acaba trazendo a lógica da sabedoria, né? Eu nem gosto muito de me prender ao termo sabedoria, mas eu vou utilizar nessa mão, né, da lógica do repertório, né? Então, e até Uhum, mesmo você trouxe um bom exemplo, assim, dessa paciência. Então, ter vivido mais, ter passado por mais experiências e ter sido formado por elas, vai inclusive te permitir a ver mais fenômenos de mais formas e com mais calma, né? A gente que vive dentro da lógica da juventude, você tem muita intensidade, muita necessidade de entrega o tempo todo, né? O que realmente nem é uhum, mesmo possível, né? Então é interessante observar, inclusive, sim. esses diálogos, né, as conversas que existem intrageracionais. Até tem um exemplo que é interessante, ainda que a gente não esteja falando de alguém que esteja vivendo a velhice, né? Que foi, por exemplo, o recente, né, podcast do Mano Brown com o Djonga, e que a gente Uhum, conseguia perceber, ainda que sejam sujeitos que falem de locais semelhantes, em momentos distintos, a calma do Mano Brown de conduzir alguns discursos, né, que o Djonga traz com uhum, muita intensidade, acaba me levando a esse local de reflexão, né, que ele ter vivenciado mais coisas, ter passado por questões há décadas à frente, né, do Djonga, o permite, em alguns assuntos, ter um pouco mais de calma, conduzir alguns pontos com mais tranquilidade, apesar de achar que os dois discursos ativados promovem muito crescimento, né? Ter sim. essa lógica da intensidade, mais entrega, dessa vivacidade, com essa quebra justamente de um calma lá, vamos ver dessa forma, né? Já passei por Uhum, isso, tenta fazer desse daquela forma, então na minha época as coisas funcionavam dessa forma, e eu realmente acho que isso tem validade, sabe? Esse de, mas na minha época, que parece sempre um jargão popular vazio, mas ele tem sentido, ele tem validade, né? Os sujeitos realmente têm vivências profundas, têm aprendizados válidos, né? E que a gente acaba limitando, pensando, poxa, mas não tem mais nada a ver com aquilo que eu vivenciei, então não preciso ouvi-los, né? E acredito que esse seja um grande sim. erro, porque apesar de sim vivermos momentos diferentes, a gente está sempre falando sobre como nós, em nossas histórias de vida, superamos momentos desafiadores, complexos, e encontramos estratégias também diversas, ou simplesmente tomamos muita porrada na vida, e isso compõe a Uhum, existência humana, e é importante saber disso já antes de entrar em determinados rolês, né? Então, acredito que ela tem essa perspectiva também produtiva de que, junto com essa calma, ela possa trazer muito local de nos ensinar a construir nosso repertório hoje, sabe? De desacelerar um pouquinho, ainda que a gente não pegue os conselhos deles como deveríamos. Talvez até estivéssemos com um pouco mais
de calma para certas coisas. Sim, muitas vezes a gente vê o comportamento das pessoas mais velhas como falta de energia, Aham, como uma paciência exacerbada, assim, mas não é bem isso, né? Porque é aquela coisa é, aquela história do cão, né? Que não morde, ele nem ladra mais, quando ele tem que fazer alguma coisa, ele vai lá e morde, porque ele tá aham, ali observando, calmo, e quando precisa atacar, ele vai lá e ataca, né? Mais ou menos isso, né? exatamente. Porque você realmente, justamente, você já tem esse repertório construído em si, né? Você já identifica alguns padrões, você já sabe como se comportar em uma série de situações, né? Então já não há mais essa necessidade de entregar tudo ao mesmo tempo de fazer várias coisas, de latir, de correr, de morder, ao invés de só se posicionar Uhum. para o ataque, que no fim das contas é o que pode fazer mais sentido, né, na metáfora. E aí, pegando essa palavra que você falou lá no começo, da sabedoria, porque tem aí essa ideia de que a pessoa está mais velha, automaticamente ela está mais sábia. Mas, como nesse podcast, eu tenho a oportunidade de falar mal de certas pessoas, eu falo. Aí, no caso, eu vou trazer aqui 3 exemplos de pessoas que são velhas, e assim, a gente pode observar que elas não são sábias, tipo Regina Duarte, Alexandre Garcia e o excrementíssimo presidente Bolsonaro, que anda de mãos dadas com o Mourão. É sempre importante lembrar que são dois, tá, gente? Não adianta ser só fora Bolsonaro, tem que ser a chapa Exatamente. inteira e toda a corja que vem junto. A gente precisa, né, quebrar essa ideia de que porque a pessoa envelheceu, ela tá sábia. Sim, eu acho que é sempre importante lembrar, né, da lógica da velhice de novo, como um fenômeno de construção, né? A gente não chega na velhice aleatoriamente. Então, se nós tivermos uma vivência saudável, uma vivência que considere, né, sujeitos, que a gente entenda que na nossa trajetória de vida a gente precisa construir junto, se a gente tiver o mínimo de noção de direitos humanos na nossa construção e nos pautarmos a partir Uhum, disso, a tendência é que nós cheguemos na velhice de uma maneira um pouco mais confortável e com mais a entregar ao mundo. Porque, assim, eu acredito que esses sujeitos já não tenham muito mais o que entregar positivamente ao mundo, e a gente tem muitos argumentos para tal, né? Porque eles se construíram dessa forma, uhum, né? Eles não chegaram a esse momento que a gente está analisando agora aleatoriamente. Se a gente pega a trajetória do uhum, Bolsonaro, que politicamente é vazia de acontecimentos, né? Enquanto sujeito, sim, ele sempre se manifestou dessa forma, né? Ele sempre foi um sujeito sim, que teve essas ideias conservadoras sempre aparentes, com uma comunicação extremamente violenta e excludente, né? Então ele só aprendeu e só trouxe em seu repertório de vida esses mesmos fatores, né? Não tem como eu estudar português a vida inteira e somente português e chegar aos 60 anos falando 5 línguas, né? Então, o que a gente sim, aprende é o que a gente vai reproduzir, né? E por isso a gente precisa se uhum, atentar a isso, né? E por isso que eu falei que eu não gosto tanto assim da ideia somente da lógica de sabedoria e mais na lógica do repertório, porque é isso que a gente constrói, né? Então, se eu construir questões que sejam mais humanizadas, a tendência é que eu reproduza essas mesmas questões para as minhas pessoas que estejam no meu grupo social ou próximas a mim. Mas se eu só aprender também violências das mais diversas, eu não vou ter condição de reproduzir questões boas ou me mostrar uma figura mais humana, sabe? sim, total. E aí, se fosse para as pessoas é, pegarem exemplo de, né, falar assim, não, as pessoas mais velhas são mais sábias, vamos, né, buscar outros exemplos, sei lá, Elza Soares, Sim, uma Fernanda Montenegro, né, uma pessoa que realmente é, merece tudo que tem. exatamente. Agora, esses 3 que eu peguei aqui como exemplo, acho que a gente pode fingir que não existem, depois que eles já não tiverem mais tanto poder. Matheus, obrigado por ter topado falar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Trouxe aqui esse final um pouco mais leve, assim, porque, sei lá, se eu for pegar os outros episódios, eu tento oscilar um pouquinho entre uns assuntos mais sérios, outros mais leves. Eu falei assim, esse daqui talvez vai pesar um pouquinho. Inclusive, essa semana eu lancei um outro episódio só respondendo umas baixarias que o pessoal mandou no Instagram, para dar uma equilibrada. Mas eu acho que a gente precisa falar sobre isso, por mais que para algumas pessoas seja um assunto mais complicado do que para outras, né? A gente precisa falar sobre ele para que ele se torne mais natural e mais fácil de lidar, né? Exatamente. A gente precisa naturalizar uma série de fenômenos que a gente conversou aqui hoje, né? Quando a gente fala
do local, por exemplo, da discussão sobre morte, as discussões sobre masculinidade de maneira geral, né? De pensar já a política, o recorte político a respeito do envelhecer, né? Porque uma hora vai ser sobre a gente também. E é importante trazer isso com a seriedade que cabe, né? Porque são temas que exigem esse ponto, mas que também não se finda nisso, né? Que dá para discutir também isso de uma maneira um pouco mais leve, até para tornar o debate mais acessível e menos assustador, né? Sim, exatamente, era essa a proposta. E dentro desse assunto tem vários outros para serem desdobrados, né? Quem sabe nas próximas temporadas eu não faço. Mas esse aqui foi para a gente começar, depois eu te chamo de novo para a gente falar sobre os outros. Disponível. E, Matheus, onde que o pessoal consegue te encontrar? Dá o serviço, onde que o pessoal te encontra, os seus projetos, contatos, pode falar tudo aí que você quiser. Tá meio paradinho no momento, né? Mas a rede social que eu mais utilizo, assim, para um contato profissional, né, para fazer meus textinhos, para discutir uma coisa ou outra, né, para trazer um pouco do que é a minha perspectiva de mundo também, porque eu acredito que seja importante para o contato terapêutico, né? Eu utilizo muito o Instagram, né, que é muito assim, de novo, entre aspas, que está um pouco paradinho, é o @Mateus_PC, né, que eu discuto algumas coisinhas lá, tenho projetos de voltar a discutir um pouquinho mais, quem sabe eu levo essa discussão também um pouquinho para lá, porque eu acho que ela é super válida. Sim. Né? Então tá, gente, anota aí o @ do Matheus, vai estar aqui na descrição do episódio e também lá no site, vaivito.com. Siga o podcast nas redes sociais e vamos continuar o debate lá nos comentários, levem isso para a vida, vamos continuar falando sobre a velhice, sobre a morte, que é para a gente dar conta de lidar com isso, porque vai chegar o nosso momento, né? A gente se vê em breve num próximo episódio. Beleza. Valeu, gente, até mais.